Bom dia, pessoal. Mais um dia com alegria, tá? Nossa aula de hoje vai ser de ciências e nós vamos falar sobre dando continuidade a tudo que a gente já viu, né? Nós já vimos o sistema urinário, já vimos o sistema cardiovascular, o respiratório e agora nós vamos entrar na parte das glândulas e dos hormônios, né? Na aula anterior a essa, nós conhecemos um pouco sobre o funcionamento do sistema nervoso. E agora, dentro do funcionamento do sistema nervoso, nós também temos o que vamos aprender hoje, tá? Então, a nossa disciplina é ciências e nós hoje vamos falar sobre hormônios e glândulas, tá? O que é hormônios? Bom, acho que com certeza vocês já devem ter ouvido falar a respeito de hormônios, né? Porque hormônios quase todo mundo comenta sobre isso. Ai, eu tô com hormônio baixo, eu tô com hormônio alto, ou tô com a insulina alta, ou tô com a glicose alta. Então, nós vamos entender um pouco hoje o que fala-se a respeito de hormônios. Às vezes escuta falar, mas eu não sei o que é, tá? Então, o que o hormônio pode causar no nosso organismo? Umas coisas que vocês sentem, mas não percebem que é o hormônio que faz, tá? Então, o hormônio ele vem de pequenas emoções a doenças gravíssimas, tá? E essas substâncias, elas influenciam todos os aspectos da nossa vida. Mas, afinal, o que são hormônios? Bom, aí eu fiz um breve resumo, como sempre, né? Os hormônios, eles podem ser definidos como substâncias químicas produzidas pelas glândulas endócrinas. Essas glândulas, elas apresentam como característica principal a liberação de uma secreção diretamente na corrente sanguínea. Então, ou seja, essa secreção é liberada diretamente na corrente sanguínea do nosso corpo. E isso vai causar algumas alterações, tá? Vai causar coisas que vocês às vezes nem sabem, vão saber agora, porque vocês estão aprendendo, né? Que está relacionado ao hormônio. Bom, entre as funções desenvolvidas pelo hormônios que vocês têm conhecimento, nós podemos destacar o crescimento, tá? Principalmente vocês crianças. O hormônio, ele faz parte do crescimento. Ele precisa estar no nosso organismo ativamente para que se desenvolva o crescimento. E também o equilíbrio do interno do corpo, tá? E o que o hormônio pode provocar? Ele pode provocar uma frequência cardíaca, aumentar a frequência cardíaca, suor, uma respiração acelerada e pode também causar danos ao sistema digestório, tá? Isso são coisas muito simbólicas, né? Bem menos provocantes do que uma doença grave sobre o hormônio, mas isso pode provocar no nosso corpo. Então, isso é a primeira parte, né? O que é a frequência cardíaca, quando aumenta, também está relacionada ao hormônio. O suor, quando eu também suo muito, também está relacionado ao hormônio. A respiração acelerada, também. E por causa disso, também pode afetar o sistema digestório, que é o que vocês vão entender daqui para frente. Eu fiz uma tabelinha aí, que não é para vocês ficarem preocupados não, porque a tabela tá muito grande, tá? Mas é só para que vocês conheçam. Porque quando nós vamos fazer um exame de sangue, a primeira coisa que o médico pede são alguns tipos de hormônios, tá? Então, o que acontece? Esses hormônios, eles são fundamentais e eles existem e eles têm uma ação no nosso organismo, tá? O primeiro hormônio é do crescimento. O local onde é produzido é na hipófise, tá? Promove o crescimento do corpo. A prolactina, que também ela também é localizada na hipófise, ela estimula a produção de leite após o parto. Olha só, gente, que legal.
ocitonicina, que também fica na opófilis, contrai o útero no momento do parto, tá? E aí tem a calciotonina, que vem da tireoide, promove a deposição do cálcio nos ossos. A insulina, que ela vem do pâncreas, tá? Que permite a captação da glicose pelas células. Tem o glucagon, tem cada nome complicado aqui, que vem do pâncreas também, que quebra o glicogênio do fígado, aumentando a concentração de glicose no sangue. Adrenalina, se vocês já ouviram falar. A adrenalina, que é suprarrenal, acelera os batimentos cardíacos. Tem o estrogênio, que fica no ovário das mulheres, né? O progesterona, que prepara o corpo da mulher para a gravidez, e o testosterona, que fica no testículos, responsável pelo desenvolvimento das caracteres secundárias do homem, tá? Mas não se preocupe com isso, porque isso só foi um acrescento para vocês entenderem como é a produção hormonal, tá? Nem tá dando para ver muito bem, mas depois eu mando uma foto para vocês especificamente, se vocês quiserem se inteirar, ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre as glândulas, tá? Quando estamos praticando exercício ou estamos sofrendo com um dia bastante ensolarado, observamos o suor escorrendo pelo nosso rosto, não é mesmo? Não é, gente? Então, o suor é uma substância que, assim como várias outras no organismo, é produzida por glândulas. E através dos hormônios é que as glândulas do suor são produzidas no nosso corpo, tá? As glândulas podem ser definidas como estruturas formadas por tecido epitelial, tá? Capazes de produzir substâncias úteis para o nosso organismo. Essas substâncias são chamadas tradicionalmente de secreções e podem ser produzidas e lançadas dentro do nosso corpo ou então para fora dele, como é o caso do suor, que eu acabei de explicar. As substâncias do suor, elas podem ser tanto produzidas para dentro do nosso corpo, como para fora do nosso corpo, tá? Todas as glândulas, elas desempenham um papel fundamental para a nossa sobrevivência, uma vez que as substâncias por elas produzidas realizam as mais variadas funções do nosso organismo, tá? Então, a glândula, ela tem a importância, tá? De estruturar os tecidos epitelial, tá? Capazes de produzir substâncias úteis para o nosso organismo. Essa é a função dela. Bem parecida com a do hormônio também. Um anda junto com o outro, tá? Dando continuidade. As glândulas, elas também existem uns nomes complicados. Elas são divididas em 3, é o que eu vou explicar agora, tá? As glândulas, elas podem ser unicelulares, formadas por apenas uma célula, unicelulares, formadas por uma única célula, tá? Uni vem de única. As glândulas unicelulares nada mais são do que as células secretoras, como eu falei lá atrás. Eu vou dar um exemplo. São as células caliciformes presentes no intestino. Unicelulares são as células que ajudam o nosso intestino a produzir eu não sei se vocês já ouviram falar, quando vocês não estão muito bem do intestino, que a sua mamãe fala assim, nossa, tem que tomar um remédio para curar a flora intestinal. Então, as glândulas, essas células, elas são produzidas no intestino, as unicelulares, tá? Já as multicelulares são formadas por várias células, tá? As glândulas multicelulares são as mais encontradas em nosso corpo e podem ser classificadas em exócrinas e endócrinas e mistas.
E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma. As glândulas endócrinas, como exemplo dessas glândulas, posso citar as sudoríparas e as salivares. Lança a sua secreção, ou seja, a saliva, dentro da cavidade bucal, enquanto a sudorípara lança o suor na superfície da pele. Então vamos lá. Uma lança a secreção, que é chamada de saliva, dentro da nossa cavidade bucal. E a outra, ela lança para dentro da superfície da pele, que libera o suor. Já as glândulas endócrinas, elas são chamadas de hormônios, como eu expliquei lá atrás. Por exemplo, podemos citar a tireoide, a paratireoide, a hipófise, as suprarrenais, os ovários e os testículos. No livro de vocês vão ver umas imagens que estão explicando exatamente sobre as glândulas endócrinas, que elas são divididas como eu acabei de falar. E também existe as glândulas mistas, tá? E que podemos citar como exemplo o pâncreas, que produz um suco pancreático, né? Que é uma porção exócrina, e os hormônios, que é a insulina e o glucagon, porção endócrina, tá? Então, professora, mas eu vou ter que aprender isso tudo? Não, gente, vocês só precisam saber o que diferencia uma da outra, tá? Porque, lógico, vocês não são médicos, nem eu sou também, mas a gente precisa saber o que são as glândulas e o que são os hormônios, que também fazem parte do nosso organismo. Por isso, hoje, nós estamos estudando isso individualmente. Quando vocês assistirem o vídeo no final, vocês vão reparar que é bem mais fácil do que tudo isso que eu estou falando, tá? Bom, eu selecionei uma imagem aí para que vocês pudessem entender o que eu acabei de falar lá atrás. Aí, é uma porção endócrina da secreção sendo lançada no sangue. Observem que ele lança aqui, ó, nas veias, tá? E uma porção exócrina, a secreção sendo lançada em ductos, ó, que é aqui, ó, por dentro da cavidade. Dentro da cavidade, tá? Aqui também é o que vocês vão ver também no livro de vocês. Eu até vou aproximar mais aqui a imagem para vocês poderem ver. Que no livro de vocês tem uma figura muito parecida com essa, tá? Aqui estão as glândulas, que é a parte do cérebro, né? E aqui tem a glândula tireoide, o timo, as glândulas suprarrenais, que fica nos rins, os pâncreas, o ovários e os testículos, tá? Então, isso aqui vai fazer parte das glândulas e dos hormônios que nós estamos aprendendo hoje, ok, pessoal? Isso aí é só uma imagem que está igualzinho no livro de vocês, para vocês saberem de onde sai essa disciplina que nós estamos estudando hoje. E aqui, uma curiosidade. Você sabia que o suor é produzido por glândulas? Sabiam disso? São as glândulas que produzem o suor que nós, né, quando ficamos mais excitados, mais acelerados, né, quando corremos, quando brincamos, nós produzimos suor. E são as glândulas que produzem o nosso suor. E agora, vocês vão assistir um vídeo, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor essa disciplina, que é um pouquinho complexa, mas eu acredito que com o vídeo vocês vão tirar bastante a dúvida, tá? É até meio desenho, mas é bem legal, tá bom, pessoal? Deixar um recadinho aqui, pessoal que não entregou a produção textual, tô aguardando, tá? Coloquei lá no grupo. Desculpa, gente, aqui saiu aqui. Assista o vídeo. Existe muita química por detrás das coisas que sentimos e fazemos. Um bom exemplo disso são os hormônios.
Eles são substâncias que impactam praticamente tudo o que o seu corpo faz, desde a sua digestão até as suas emoções. Existem 3 tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios. Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário, mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os 2 principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. O conhecimento científico sobre os hormônios e as tecnologias advindas dele tem impactado muito a sociedade. A pílula, um dos métodos de contracepção mais usados atualmente, assim como a fertilização in vitro e os tratamentos para diabetes, tem melhorado a vida de milhares de pessoas. E faltou falar também dos vários impactos que os hormônios podem ter na mente e no comportamento humano, mas esse assunto merece um vídeo separado. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do... Bom, gente, até a próxima aula, tá? Um beijo!